milagre é a manifestação do poder de Deus. A mulher do fluxo de sangue, Lázaro e tantos outros personagens bíblicos vivenciaram milagre em suas vidas. Deus transformou a história, os trazendo da morte para a vida, da angústia para a paz. Hoje você pode se tornar um operador de milagres nas mãos de Deus. Servir ao próximo com amor é o milagre que Jesus quer realizar através de você. Ao abraçar uma pessoa que está deprimida, ao ajudar o necessitado, ouvir aquele que se sente sozinho e sem direção, faz de você um servo disposto a amar e levar um milagre para alguém. Muitas pessoas estão sofrendo, sem rumo na vida, porque não conhecem o milagre da paz e da alegria que Jesus tem para oferecer. Em todo o tempo em que o Senhor passou na terra, fez cegos enxergarem, coxos andarem, e agora chama você para seguir os passos dele e para mudar a sua história, realizando milagres através da sua vida. Nós estamos começando o nosso programa Geração de Vencedores, e é muito bom poder entrar na sua casa e levar uma palavra de fé, uma palavra de conhecimento daquilo que nos ensina a palavra de Deus. Que você, meu querido irmão, que você, minha amada irmã, possa permanecer aí sintonizado, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E quero aproveitar e dizer que quando estiver passando aqui pela cidade de Uberaba, esteja fazendo uma visita aqui no Ministério Deus Forte, porque vai ser um prazer muito grande poder te receber aqui nessa casa. Essa casa tem uma família que é a família Forte, e essa família quer cumprimentar a você com uma forte e calorosa salva de palmas. Que Deus te abençoe. Efésios capítulo 6, verso de número 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga comigo: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos dois reinos, o reino espiritual e o reino físico. No reino espiritual, as coisas acontecem, e essas coisas, na verdade, elas vão refletir diretamente no plano físico. Portanto, essa passagem nos ensina que o nosso espírito tem uma espada. Essa espada é a própria palavra de Deus, ou seja, o meu espírito e o seu espírito tem um objeto de batalha, tem um objeto de luta, um equipamento de guerreiro, um equipamento que significa poder, que significa força, e uma força para o combate, mas uma força também para que você possa vencer em toda e qualquer situação da sua vida. A palavra está nos ensinando que nós temos uma espada. O que é a nossa espada é a própria palavra de Deus. Isso significa que aquilo que nós construímos com a nossa boca, de forma que aquilo que nós assimilamos na palavra de Deus e nós proferimos, certamente nós estamos afetando, nós estamos construindo ou destruindo no reino espiritual. Eu quero que você entenda, querido, que todos nós enfrentamos desafio. Será que você não enfrenta desafio? Nós enfrentamos desafio. Nós enfrentamos batalhas todos os dias. E na hora dos desafios, nós mostramos quem realmente nós somos. O que realmente nós fazemos. E aí, com o que nós contamos? Nós contamos com a arma poderosa. Essa arma, eu estou repetindo, é a palavra de Deus.
Por quê? Porque constantemente nós somos desafiados. E um dos maiores desafios que nós enfrentamos e precisamos resistir dia a dia é o desafio de permanecermos firmados na rocha, que é a palavra. Ou seja, nós temos o desafio do tempo. Portanto, filha, ainda que você imagine, ainda que você ache que as coisas estão distantes, saiba você que no tempo de Deus as coisas vão acontecer na sua vida, se você estiver firmada na palavra. Efésios 6,17 diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta: você crê na palavra de Deus? Se você crê, eu faço uma outra pergunta: será que você tem usado essa espada? Ou será que essa espada está enferrujada no canto? Ou será que essa espada está abandonada sobre uma estante? Ou será que está no criado ao lado da sua cama? Não, essa espada, ela precisa de estar constantemente na mão do guerreiro. Ela precisa estar não apenas na mão, mas também na mente de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Porque as nossas defesas e também os nossos ataques, eles acontecem no reino espiritual, mas a maior batalha que nós enfrentamos é exatamente na nossa mente, nos nossos pensamentos. E quando nós temos a palavra de Deus que nos alicerça, que nos apoia, que nos dá suporte, certamente que nos momentos exatos o Espírito de Deus vai te lembrar. Ele vai trazer à sua memória com qual a palavra você deverá combater. Deixa eu explicar o que eu estou dizendo. A minha história e a sua história é exatamente como a história do povo de Israel que estava no Egito. O povo de Israel permaneceu preso no Egito, na condição de escravo, durante muitos e muitos anos. Foram mais de 400 anos. Mas Deus não fez aquele povo para que permanecesse escravo no Egito. Deus não fez você para que permaneça vivendo uma situação de escravidão. E Deus deu uma espada, Deus deu um argumento, Deus deu uma palavra para arrancar aquele povo da situação de escravidão. Depois, entre a escravidão e a terra da promessa, o alvo, aquilo que Deus tem, existe uma coisa chamada deserto. E o povo de Israel se apoiou exatamente nas promessas do Senhor, ou seja, na palavra do Senhor. Deus levantou Moisés, Deus fez com que Moisés, através de quem? Da palavra de Deus, conduzisse aquele povo nessa caminhada. E eles precisavam de quê? Eles precisavam de um norte, eles precisavam de uma bússola, eles precisavam de uma orientação. Certamente o que você mais precisa na sua vida é uma orientação. Orientação de quem? Orientação da palavra do Senhor, que diz aqui que é a espada do Espírito. Então, meu querido, preste atenção. Quando aquelas pessoas estavam chegando próximo ao alvo, nós sabemos quando nós estamos bem pertinho da nossa vitória, o inimigo se levanta, tenta fazer você recuar, tenta fazer você voltar atrás, tenta te amedrontar. Eu não sei se você entendeu o que eu disse. Eu disse que quando você está próximo à sua vitória, o inimigo faz cara feia para você recuar. Foi assim com o povo de Israel. O povo estava para entrar na terra da promessa, estava às margens do Jordão, e Moisés chama 12 homens, 12 espias, para que eles pudessem ir à terra da promessa e voltarem dando as informações. Dos 12 espias, 10 voltou e desistiu de usar a espada do Espírito. Não confiou na espada do Espírito, ou não confiou naquele que é dono da espada do Espírito, que é o Senhor. Mas haviam 2 homens, e a palavra de Deus nos fala que aqueles 2 homens trouxeram
coisas, trouxeram frutas, trouxeram uvas, trouxeram romãs, está no caderno de Número, capítulo 13, verso 23. Eles trouxeram uvas, trouxeram romãs que havia naquela terra. Por que é que eles trouxeram aquelas frutas? Eles trouxeram para que aquele povo pudesse ver a saúde, para que eles pudessem ver o tamanho, para que eles pudessem contemplar a beleza daquilo que havia do lado de lá, e que eles pudessem sonhar e desejar no coração deles aquilo que havia do lado de lá. É exatamente o que Deus faz conosco. Deus quer que a gente esteja sonhando. Deus quer, filha, que você esteja desejando as coisas maravilhosas. Por isso que o Senhor já deu uma visão por antecipação a João a respeito do Apocalipse, ou a respeito daquilo que será na eternidade. Para quê? Porque você ainda não chegou na eternidade, mas para que você possa desejar as coisas de Deus. Você ainda não viu, mas você está desejando. Por isso que Deus dá uma visão. O mesmo Deus fez com Abraão. Deus fez com que Abraão olhasse para o céu e visse estrelas, para que Abraão pudesse contemplar aquilo que seria a sua descendência. Deus fez exatamente com o povo de Israel. Deus quis que aquele povo olhasse para aqueles frutos e contemplasse e desejasse no mais profundo do coração deles. Sabe por quê? Porque quando nós sonhamos com algo, quando nós enfrentamos a batalha e temos um sonho, estamos sonhando com aquilo que nós precisamos alcançar, certamente nós vamos vencer essa batalha. Por quê? Porque tem um desejo no seu coração. Deus coloca desejos no seu coração, para que Deus coloca sonhos no seu coração. Para quê? Para que quando vierem as batalhas, os seus sonhos sejam mais fortes e sejam mais firmes do que as maiores lutas que você possa enfrentar na sua vida. Eu não sei se você está me ouvindo. Por que é que Deus coloca sonhos? Por que é que Deus nos promete coisas? Preste atenção, filha. Na nossa vida existem coisas que são reais, que são firmes, mas existem coisas também que são passageiras e são ilusórias. Olha, muitas pessoas estão gastando o seu dinheiro, estão gastando a sua juventude, está gastando a sua vida com coisas que são ilusórias, com coisas que vão passar, com coisas que vão cair, ao passo que a palavra de Deus nos ensina que precisamos estar atentos naquilo que nós estamos construindo. Se aquilo que você está construindo é verdadeiro, se é firme, se é sólido ou se é real. Mas eu quero que você entenda algo. Quando você começa a construir as coisas verdadeiras, certamente você vai encontrar oposição. Alguns encontram oposição externa, outros encontram oposição dentro delas mesmas. Encontra vontade de recuar, vontade de voltar atrás, vontade de desistir até mesmo dos próprios sonhos. Quando nós encontramos oposição, o que é que nós precisamos e com qual a arma que nós contamos? Nós contamos com a arma chamada a palavra de Deus. Portanto, aplique a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, se intere da palavra de Deus, para que aquilo que você fizer na sua vida seja sólido, seja palpável e seja real. Muito embora você certamente vai encontrar oposição. O próprio Jesus encontrou oposição. Quando Jesus estava para vir ao mundo, para vir à terra, ele encontrou oposição no reino espiritual. Não havia em Jerusalém sequer um lugar para que ele se hospedasse. Não havia hotel de 5 estrelas, nem de 3, nem de 4, nem de 1 estrela.
Eu quero que você entenda, querido, que Jesus, ainda assim, ele, o Filho de Deus, não é o filho do príncipe William, que vai nascer daqui a um tempo. Eu estou falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estava para vir à terra. Ele encontrou oposição e ele enfrentou essa oposição. De que forma? Tem que nascer, ainda que seja numa manjedoura, ainda que seja num curral, mas ele não permaneceu no curral, ele não permaneceu na manjedoura, ele não se tornou um vaqueiro, ele é o Filho de Deus, e ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu a sua tarefa, ele cumpriu exatamente aquilo que o Pai tinha para que ocorresse na vida dele. Eu quero que você entenda, filha, eu quero que você entenda, querido, que os argumentos, que as desculpas, muitas vezes precisam cair por terra. Os argumentos que às vezes enfrentamos, que às vezes nós justificamos, para mim assim não serve, desse jeito não dá, né? O próprio Filho de Deus enfrentou e venceu, até mesmo o lugar onde ele nasceu. Ele venceu o diabo. Quando ele estava para entrar em Jerusalém, não tinha uma BMW, não tinha um carro de luxo para que ele entrasse em Jerusalém de forma triunfal, mas ele pediu que trouxesse um jumento para que ele entrasse montado em um jumento. Então não tem argumento para dizermos assim: olha, para mim não funciona, não é desse jeito, não é verdade? Assim não tem jeito, não é verdade? Eu quero que você entenda uma coisa, querido. As coisas de Deus, elas são reais e elas vão se cumprir na sua vida quando você usar a palavra do Senhor. Eu quero que você diga assim: eu tenho uma arma. A minha arma é poderosa. A minha arma é a palavra de Deus. Por isso, a palavra que você confessa, a palavra que você diz, ela se torna o seu instrumento de batalha. Cuidado com o que você diz. Pare de reclamar. Pare de choramingar. Pare de profetizar coisas contrárias. Pare, porque você tem uma palavra. E a palavra que nós recebemos é a própria palavra de Deus. Muito embora nós saibamos que Deus nos dá uma palavra de bênção, Deus nos dá o trigo, mas o diabo dá o joio. O diabo manda palavras para exatamente te deixar confusa, para exatamente te deixar para baixo, para te tornar uma pessoa negativa e sair do propósito e do projeto. Por isso, filha, você precisa estar atento no que é que Deus está falando, porque o que nós recebemos forma a nossa mentalidade. Existem dois tipos de mentalidade. Existe a mentalidade de vencedor e existe a mentalidade de escravo. O escravo continua pensando como escravo. O vencedor adquire uma mentalidade de vencedor. O povo de Israel saiu do Egito, eles eram escravos. Alguns mudaram a sua forma de pensar, alguns mudaram a sua mentalidade. Por quê? Porque eles começaram a ouvir o que é que Deus dizia a respeito deles, o que é que Deus diz ao seu respeito, como é que Deus te vê, como é que Deus te enxerga. Será que Deus te enxerga como um fracassado? Será que Deus te enxerga como um derrotado, como um doente? Não, assim enxerga o diabo. Deus te enxerga como um vencedor. Aliás, a palavra diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu não sei se existem vencedores me ouvindo nessa noite. Por isso a palavra profética para o povo de Deus tem sido a palavra renovo. Diga comigo, renovo.
mas para que eu possa ser renovado, eu preciso, com a espada do Espírito, arrancar, destruir algumas coisas que não vão me servir na minha caminhada. Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu arranco coisas que não me servem. Para quê? Para que possa surgir coisas novas, para que possa brotos novos estarem surgindo e para que Deus faça um renovo na minha vida. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesse dia eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Diga assim: Jesus, perdoa os meus pecados. Diga assim: Jesus, eu quero tomar posse, eu quero fazer uso da tua palavra, que é de salvação, que é de cura, que é de ensino. Diga assim: Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Eu quero ser obediente à tua palavra a partir de hoje. Amém, amém, amém e graças a Deus.